Olá! No vídeo de hoje eu vou fazer para vocês uma pequena resenha, né? Vou comentar aqui com vocês sobre um conto do Everaldo Rodrigues, acabou de lançar na Amazon, que é o conto A Aberração da Fazenda 7 Trilhas. O nome do conto já é bem bizarro, né? A Aberração da Fazenda 7 Trilhas. Então assim, na verdade esse foi um conto que eu betei há algum tempo atrás, tá? Já faz bastante tempo já. E eu não vou saber dizer direito os detalhezinhos da história porque eu não me lembro. Mas eu vou dizer pra vocês um pouco do que é a história desse conto, né? Um pouquinho das minhas percepções sobre ele. Lembrando que esse é um e-book que está à venda na Amazon. Então o link pra você comprar esse conto tá lá embaixo pra você ler no seu Kindle. Então assim, gente, eu acho que de todas as coisas que o Everaldo já escreveu, que eu li, acho que já li quase tudo que ele escreveu, esse foi o mais bizarro e digamos que o mais engraçado ao mesmo tempo. Mas eu vou explicar um pouquinho sobre isso depois. Nesse conto nós vamos ter uma fazenda. E nessa fazenda, que é o dono da fazenda, é o coronel Terêncio Tavares. Assim, o Terêncio Tavares, ele não é um simples coronel. Ele é um cara, assim, podrão, sabe? Ele é digno dos personagens do César Bravo, sabe? Ele é podre, ele é a escória do ser humano, sabe? Ele é tudo que pode existir de horrível e de nojento numa pessoa só. É o Terêncio Tavares. Digamos que ele é o manda-chuva nessa cidade, né? Nessa cidade. O conto vai se passar meio que numa cidade de interior. Então ele é meio que o manda-chuva, ele manda em tudo ali, todo mundo respeita muito ele. Ele tem, digamos que, uma reputação muito forte ali onde ele mora, né? E aí o que acontece? O Terêncio Tavares, ele acaba tendo um filho, que eu não vou lembrar se o nome dele é Manuel Tavares ou Emanuel Tavares, é um desses. Só que o menino, ele é meio problemático, ele nasceu meio que ciente da cabeça. Ele tem algum problema lá que ele não é normal, não é uma criança normal. O menino já nasceu doente da cabeça. E o pai dele, que é o coronel, destrata o menino, trata ele como se fosse um bicho, sabe? Ele bate no menino, é horrível, sabe? Ele destrata da criança completamente e isso vai deixando o menino cada vez pior. Só que assim, essa criança, ela não é, digamos que não é muito normal da cabeça. Ele é meio que... O conto fala que essa criança, ela é meio endiabrado. E, os anos passam, né? O filho do Terêncio Tavares cresce. E aí acontece uma coisa, gente, que assim... A partir dali você começa a tratar o conto com um pouco mais de seriedade. Por quê? O filho do Terêncio Tavares acaba traçando, né? Se é que me entendem, uma cabra, tá? E tipo assim, esse tipo de coisa era super normal ali onde eles moram, nessas cidades de interior, de fazenda, ainda mais o Terêncio Tavares, que ele, digamos que criava muitos bichos ali. E aí o menino já não era bem da cabeça e ele acaba traçando a cabra. E aí depois que isso acontece, a cabra, digamos que fica prenha da noite pro dia, né? E aí a partir daí eu não vou poder mais falar pra vocês o que acontece, porque seria um spoiler. Né? E acho que vocês já devem imaginar o que acontece, porque é um meio clichê assim, né? Por exemplo, você já sabe o que vai acontecer com o negócio, só que acontece uma coisa ali no final, e com o decorrer dessa gestação, que você acaba percebendo que não é um negócio normal, é uma coisa bizarra. Um conto que você, quando começa a ler pelo prólogo, porque é um narrador que estava ali, né, e que viu tudo aquilo acontecer, que vai contar a história. Então digamos que a linguagem que ele usa é uma linguagem mais séria. Apesar de ter umas coisas meio que engraçadas no conto, o cara que está contando pra gente, ele conta aquilo de um ponto de vista muito sério, de um ponto de vista como se tivesse acontecido, mas como se tivesse sido uma coisa horrível, entendeu? Porque realmente foi um terror que aconteceu ali. Então esse cara narra a história com uma linguagem muito séria, com uma linguagem meio que medonha. Então você consegue achar graça, sim, mas você não consegue levar para o lado da comédia o conto. Ele continua, digamos que sendo um conto de terror e bizarro. A única pessoa que eu já vi que sabe fazer isso muito bem é o diretor Sam Raimi. Eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, deixa eu ver. É assim que se fala, Sam Raimi. Que é o cara que fez Arraste-me para o Inferno, ele fez Uma Noite Alucinante 2, se não me engano. Ele já fez mais alguns outros filmes aí, e nos filmes dele, na maioria, se você pegar até mesmo Arraste-me para o Inferno, você consegue ver que é um terror, mas que tem coisas que você vai dar risada, não tem jeito, mas que não perde o foco, que não puxa pra comédia. E o Everaldo soube fazer isso. Então assim, gente, se você for ler esse conto e conseguir ver que ele dosou o ponto de comédia, essa coisa de humor, na medida certa, você vai gostar.
Agora, se você é aquele tipo de pessoas que não gosta, que detesta qualquer tipo de humor numa história de terror, pode ser que você não goste, tá? Você pode achar isso uma falha. Eu não achei porque eu achei interessante essa dosagem, né? Ele conseguiu dosar. Mas tem gente que não gosta, então eu já não sei. Com relação aos personagens, realmente consegue sentir sensações nos personagens. Eu não vou dizer que você vai se apegar a nenhum deles, porque eu não me apeguei. Mas você consegue sentir repulsa. Você consegue sentir repulsa dos personagens, você consegue sentir nojo, raiva ao mesmo tempo, sabe? E assim, é aquilo que eu falei, né? A cena do que o menino tá traçando a cabra, você não tem como não dar risada, gente. É engraçado, não tem como não rir daquela cena. Porque é um negócio tão engraçado, ficou tão engraçado. Só que aí é aquilo que eu falei, você começa a rir nessa cena, né? Só que aí do nada ele pega aquilo e ele dá um gancho pra uma coisa bizarra que vai acontecer e você já não consegue mais achar tanta graça, sabe? Vou dar 5 vassourinhas pro conto porque realmente eu gostei dessa característica do humor. Mas pode ser que você não goste, então preste atenção, tá? Você tem que perceber e analisar que foi uma coisa que foi usada na dose certa. Se tivesse sido na dose errada, pode ser que o conto não seria um conto de terror, tá? Então se por exemplo, se eu fosse uma pessoa que não gostasse nada de humor numa história de terror, pode ser que eu daria 3 ou 2 vassourinhas. Mas eu vou dar 5 porque eu achei que isso foi bem feito neste conto. Vejam bem. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você ficou curioso a respeito desse conto, baixem, tá? Comprem, tá um preço bem baratinho porque é e-book, então vocês não vão gastar quase nada. O link tá lá embaixo. E depois vocês comentem aí o que vocês acharam desse conto, né? Esse conto é tipo, uau, sabe? Então vocês precisam ler pra saber do que eu tô falando. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.